Cordiais saudações a todos. Eu sou Amadeu Falés e hoje vou falar exatamente do tema execuível que tem deixado as pessoas com um humor muito baixo, as DTS. Então, DTS, como todos nós sabemos, são doenças sexualmente transmissíveis e, nesse caso, é por uma situação de contacto sexual. E, nesse caso, a maioria desse tipo de doenças são adquiridas pelo facto de ter vários tipos ou vários parceiros sexuais. E, nesse caso, temos como exemplo a gonorreia, a sífilis, o HPV, que é o vírus do papiloma vírus, nesse caso, o HIV, entre outros. Porém, existem outros que podem não ser por causa de vários contactos sexuais, nesse caso, com muitas pessoas, e o caso, nesse caso, da candidíase ou a gonorreia. E essas doenças, nesse caso, eles apresentam um problema de saúde pública muito graves, nesse caso, que geram graves complicações. Dentre elas, a pior, a esterilidade, o não poder fazer filhos. Isso tem gerido muitas confusões no seio da família e temos abortos espontâneos que também têm gerido situações de muitas confusões na família e temos uma situação da deficiência física, mental e entre outros. E ainda a situação da cólica forte é um dos temas que iremos ainda debruçar assim mais tarde. Então, nesse caso, é sabido que o uso do preservativo é a melhor forma possível para evitar esse tipo de situações. Porém, não se diz que não se recomenda, ou nesse caso não se recomenda que tenhamos mais de duas parceiras sexuais e teremos que usar como tal a proteção. Não é muito mais por aí. Porém, tem mais ou menos cerca de 70% de jovens que não usam o preservativo no seu primeiro ato sexual com uma rapariga. E vice-versa. Quer dizer, uma questão de casais. E porém, mais ou menos 61% de pessoas, nesse caso, usam o preservativo no seu ato sexual. Porém, hoje eu irei destacar mais uma delas, a candidíase ou a gonorreia. Candidíase ou gonorreia, nesse caso, essas que fustigam muito mais as mulheres e que tem lá como sinais de sintomas o corrimento vaginal de cor branca. Tipicamente um leite, nesse caso, que é chamado de candidíase vaginal ou tricomoníase. Ou ainda é chamado de vaginose. Então, nesse caso, nós temos como sinais e sintomas ainda dores nas relações sexuais, coceira intensa, tem uma situação de uma irritação a nível do períneo, tem dor a urinar, tem situações de sensação de queimação na região íntima. Também tem aquilo que nós chamamos de vontade de urinar sempre. Como que se transmite nesse caso? Já havia falado exatamente, é por contato sexual de uma pessoa portadora desse vírus que depois passa pela via sexual para a jovem ou da jovem para o jovem, nesse caso, assim e vice-versa, perdão. Então, é importante que se identifique precocemente este problema de saúde para que se possa tratar, evitando assim a situação de chegarmos até as complicações que nós já havíamos falado. Fala da esterilidade, a situação do de havia falado da esterilidade, havia falado dos abortos espontâneos e de muitas outras situações. Nesse caso, para poder evitar esse tipo de situações, o primeiríssimo passo é evitar com que haja múltiplos parceiros. Muitos parceiros é uma situação realmente que leva com que as pessoas possam ter a proeminência de poder ter esse tipo de patologias. O uso de preservativo é um dos pontos essenciais. Um dos pontos mais essenciais é
é a remoção da flora normal da vagina ou da flora normal da zona genital que leva com que a área genital possa estar propensa a situações desse tipo de infecções virais. Hum? E é a questão, nesse caso das mulheres, a lavagem ou a vizinhança primeiro das meninas do órgão reprodutor e do órgão excretor, ou digestivo nesse caso. Estou a falar do ânus nesse caso. E, nesse caso, a lavagem deve ser sempre, mas sempre mesmo de frente para trás e nunca de trás para frente. Hum? Outras situações que te deixam a zona sexual propensa a situações de infecções de gênero são os hábitos higiênicos. Hum? E algumas pessoas usam sabonetes, savilon, ou lavam maioritariamente por muito tempo e dizem que tem um cheiro lá característico e tem que ser retirado, o que não deve ser feito. Então, a candidíase ou a gonorreia são patologias que realmente levam as pessoas a poder ter situação muito triste. Então, imagine, estamos numa situação de jovens recém-casados que possam evoluir para uma situação de género e depois ainda gostariam de ter filhos. Correm risco, sim, de termos uma situação de esterilidade, não poderem gerar filho ou procriar e ainda ficarmos numa situação de abortos espontâneos por vários ciclos e vários ciclos. Então, vamos evitar que possam estar numa situação de género. Muito obrigado pela intenção que é dispensada nesse caso e sigam a minha página no TikTok, Amadeu Flash. Em algum instante temos nesta página aqui que é Saúde é Vida. Então, muito obrigado para todos nós. Fiquemos bem.